Quem diria, hein? Arthur Lira age rapidamente e acaba com toda a graça que está acontecendo no STF. Segundo informações, eles ficaram furiosos porque vai acabar a farra deles irem para cima dos deputados de direita. Gente, isso é muito sério e Arthur Lira falou que não vai permitir e ainda teve uma declaração fortíssima em homenagem a Marcel Van Hatten que vale a pena conferir. Entre outras notícias também, os jornalistas da Oeste revelando tudo que vai deixar vocês de queixo caído. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recorreu à consultoria jurídica do Congresso para apoiar um possível processo de abuso de autoridade contra a Polícia Federal. A decisão foi tomada depois que os deputados Marcel Van Hatten, do Novo, e Cabo Gilberto Silva, do PL, foram indiciados por críticas a um delegado federal. Num pronunciamento feito na semana passada, Lira enfatizou que os deputados têm imunidade parlamentar, o que os protege de punições por suas opiniões. Essa prerrogativa, inclusive, já foi reafirmada como absoluta pelo STF. E depois do indiciamento do deputado gaúcho Marcel Van Hatten, o vice-prefeito de Porto Alegre fez um desabafo em favor do Estado democrático de direito, dos trâmites processuais conforme a lei e também da liberdade de expressão, principalmente de autoridades políticas em seu ambiente de trabalho. Se nós não conseguirmos, a partir de um caso individual, enxergar o problema do todo que acontece no Brasil, nós marcharemos para uma tirania. Eu tinha escrito um discurso que eu rasguei ontem e botei fora, porque ontem o deputado Marcel Van Hatten, que está aqui, me telefonou e disse que tinha sido indiciado pela Polícia Federal por um discurso que fez na tribuna da Câmara de Deputados. Nós temos diante de nós um deputado federal indiciado por usar a sua voz na tribuna que ele foi eleito para usar a sua voz. A democracia é ruidosa, ela incomoda. A tribuna da Câmara produz insultos, mas ela é a válvula de escape de uma sociedade. Justiça fora da lei, julgamento fora da lei, julgamento fora do Estado de Direito, julgamento por juiz incompetente, julgamento por juiz que é vítima, julgamento por juiz que é investigador, julgamento por juiz que é relator, vítima, acusador. Não é justiça, é vingança, é justiçamento. Nós perderemos a liberdade do parlamento. E parlamento vigiado, parlamento com liberdade autorizada não é parlamento. Se nós não protegemos a nossa república, nós estaremos muito brevemente olhando aquela frase que está esculpida na entrada da Assembleia Legislativa: povo sem parlamento é povo escravo. Bom, Ana, vale lembrar que essa declaração do Ricardo Gomes, que é vice-prefeito de Porto Alegre, ocorreu na última terça-feira num evento na capital gaúcha, no qual, inclusive, o deputado Marcel Van Hatten foi homenageado. E aqui ele traz um discurso bastante contundente, bastante forte, dessa tentativa que a gente tem observado de tentarem calar o Congresso Nacional, tentar calar parlamentares legitimamente eleitos, agora com o indiciamento de 2 deputados de partidos diferentes. Importante trazer isso, Marcel Van Hatten, do Novo, e o Cabo Gilberto, do PL. Então, Paula, eu acho que nós temos que gravar muito bem essa frase dita brilhantemente, com uma coragem necessária do Ricardo Gomes. Parlamento com liberdade autorizada não é parlamento. E o nosso parlamento precisa retomar as rédeas da nossa liberdade constitucional, não a autorizada. Agora, dito isso, Paula, a minha pergunta que eu deixo aqui para todos nós no nosso debate é a seguinte: por que a correria essa agressividade toda contra parlamentares, principalmente contra um parlamentar, que é o deputado Marcel Van Hatten, que tem ligações importantes diplomáticas com o Congresso americano? Por que essa correria contra o parlamentar agora? As imagens do deputado Marcel Van Hatten, assim como as notícias, né, dessa perseguição implacável da Polícia Federal, essas notícias e imagens, elas já chegaram ao Congresso americano. E nós estamos falando de uma opressão, de uma
batida severa e, repito, agressiva contra a liberdade de expressão no Brasil e a Constituição. A outra pergunta que eu deixo no ar para todos nós é se esse delegado da Polícia Federal e a parte, né, do discurso do Marcel Van Hatten, se o Fábio Schor, esse delegado, ou qualquer outro membro da Polícia Federal, se alguém está envolvido, por exemplo, na fraude do documento migratório do Felipe Martins. Porque essa perseguição está muito estranha. O deputado Marcel Van Hatten, ele tem, repito, ligações diplomáticas importantíssimas com membros do parlamento, membros do Congresso americano, para defender a nossa soberania nacional, a nossa Constituição, a nossa liberdade de expressão. E agora, de repente, todo esse caminho que tomou uma velocidade impressionante é muito estranha. Há alguma relação com o 20 de janeiro de 2025, data em que o presidente Donald Trump assume a Casa Branca e, com certeza, vai assumir muitas rédeas que estão ligadas a esse regime ditatorial no Brasil? Tem relação isso tudo? Silvio, você inclusive escreveu sobre isso nesta semana na Revista Oeste. Deixa eu só resgatar aqui, enquanto você vai comentando, a gente exibe na tela para quem nos acompanha. É sempre importante a gente trazer os artigos da semana, porque eles complementam muitos assuntos que nós discutimos aqui todos os dias no Sem Filtro. Paula, o artigo 53 da nossa Constituição, ele é claro, ele é sem rodeios, literal. Os parlamentares têm inviolabilidade na tribuna para quaisquer, a palavra é quaisquer, de suas opiniões e votos. A última vez que alguma alteração nesta redação foi feita, e depois o resultado foi promulgado em 20 de dezembro de 2001. À época, o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Quem comandava o Senado era Ramos Tebet. Quem comandava a Câmara dos Deputados era Aécio Neves. Foi a última vez que isso foi alterado. O que nós estamos acompanhando agora é que, tanto tempo depois, ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que esse artigo não vale mais. Mas ele sim, ele vale. E por isso foi importante a manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, na semana passada. Não sei se Rodrigo Pacheco pensa o mesmo sobre o artigo 53, porque ele faz parte desse consórcio que governa o Brasil, junto com ministros do Supremo Tribunal Federal e com o presidente Lula da Silva. Como bem disse o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, a democracia é ruidosa. E a quem incomoda a democracia? Incomoda os tiranos. A democracia incomoda personalidades autoritárias, pessoas que querem subserviência, pessoas que não estão dispostas ao debate. No Congresso Nacional, se alguém conhece ou já foi ou pretende visitar a Câmara dos Deputados, numa dessas visitas guiadas que colégios muitas vezes fazem, você é recebido com os seguintes dizeres: bem-vindo à Casa do Povo. Todas as vezes na nossa história que o Congresso Nacional, que o Parlamento, e a primeira experiência em Parlamento remete a 1823, quando a Assembleia Geral se reuniu e depois Pedro I fechou essa Assembleia. A intenção era a Constituição de 1824, que inclusive a última menção a poder moderador consta dessa Constituição. Depois, ela foi fechada 11 vezes por Pedro II. Depois ela foi fechada 2 vezes por Getúlio Vargas. Depois ela foi fechada 3 vezes pelo regime militar, que a esquerda, aliás, tanto lembra. Nenhuma dessas experiências foi boa. Sempre que o Congresso Nacional teve as portas cerradas, o Brasil estava diante de um regime totalitário, um regime ditatorial. É preciso preservar os mandatos de deputados e senadores. Não se acovardem. Chega! O Congresso Nacional precisa enfrentar arbitrariedades que estão cruzando a Praça dos Três Poderes, defender as suas prerrogativas, para que este país volte à normalidade institucional. E ninguém está falando em pedra na mão. Pelo contrário, Constituição na mão. E olhem, mais uma de Arthur Lira que acabou de sair. Eles não estão deixando barato. Também, né, gente? Partiram com tudo para cima dos deputados e Lira se pronunciou e ainda promete acabar com a farra das PFs.
olhem esta notícia, que tem a ver com o governo Lula. Lula está furioso com Arthur Lira. Lira sobre a PEC do corte de gasto. O governo não tem votos nem para aprovar a urgência. Tá aí, gente. O relator de proposta elaborada pela gestão petista Antônio Brito apresentou o requerimento para ser analisado em plenário nesta quarta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nesta quarta-feira que a articulação do governo Lula na casa ainda não conseguiu os votos suficientes para aprovar a proposta de emenda e constituição, a PEC do corte de gastos. O relator da PEC do corte de gastos, Antônio Brito, encaminhou o requerimento de urgência na noite desta terça-feira, dia 3. O requerimento entrou na pauta do plenário na Câmara nesta quarta-feira, mas tanto deputados de base quanto de oposição acreditam que a medida não avança. O requerimento de urgência precisa ser aprovado para acelerar a tramitação da proposta no Congresso Nacional e, com isso, aprovar a PEC elaborada pela gestão petista antes do recesso do Legislativo. E olhem o que disse Arthur Lira, aspas, hoje o governo não tem votos nem para aprovar urgências, disse Arthur Lira no Fórum J em Brasília. Não tenho dúvida que o Congresso não vai faltar, mas está no momento de muita instabilidade de coisas que não estão inerentes dos poderes das suas circuncisões. Você nunca vai ver um deputado julgando, como também não deve ver um juiz legislando. Para isso, exigem limites constitucionais. E sem falar uma palavra, ele detonou de vez com Luiz Inácio Lula da Silva do PT e também com os ministros do STF. Arthur Lira já mostrou que lá na Câmara dos Deputados, como é no Senado, o STF não abusa não, nem a PF. E agora foi o que ele disse. Arthur Lira disse que Lula não tem nem votos para ter urgência. Quem dirá avançar? E até mesmo aqueles da base do governo já concordaram que não. Portanto, gente, esse a PEC que eles querem passar do corte de gasto, que segundo o deputado Gustavo Gai, a PEC da maldade vai prejudicar o povo brasileiro, não vai acontecer. Graças a Deus, Arthur Lira está sendo coerente e fazendo o que necessita ser feito, mostrando que cada poder tem que estar em seu lugar. E vocês, gente, o que vocês acharam dessa atitude de Arthur Lira? O que vocês acharam do que ele disse, desse corte de gasto? É o que eu disse para vocês, vale lembrar que essa é a PEC da maldade. Se vocês perceberem, gente, é só maldade com o povo. É tirando do povo para garantir o luxo para eles. Bom, este foi o vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também não esquece de deixar aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, pra gente se conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar esse vídeo. Até nosso próximo react!